Oi, tudo bem? Hoje eu trouxe um modelo de touca xadrez em crochê. Eu adorei fazer essa peça. Eu utilizei 4 cores, fiz com novelos de 40 gramas e sobrou bastante material ainda. Ficou muito fofo. Lembrando que se tu quiser fazer em outras cores ou em uma cor só, fique à vontade. E se tu gostou dessa peça, já se inscreve e ative o sininho de notificações para receber mais aulas, tá bom? Ah, e não esquece de me dizer o que tu achou desse modelinho, ok? Confira agora a lista de materiais. Então aqui eu vou iniciar com o meu fio branco e com a minha agulha número 6 milímetros. Eu vou fazer o meu Ezinho inicial aqui. Vou introduzir minha agulha no meio do E e puxar uma laçadinha fazendo o meu primeiro nozinho. Eu vou fazer um total de 20 correntinhas. Então, aqui eu já fiz as minhas 20 correntinhas. Essas 20 correntinhas que eu fiz, eu vou ter um total na minha carreira de 18 pontos. Então, por isso que eu fiz 20 correntinhas. Essa altura aqui de correntinhas que eu fiz é a largura que eu quero que tenha a barra da minha touca, ok? Então, tu vê qual é o tamanho que tu quer de altura da barra da tua touca e faz essa quantidade de centímetros em correntinhas, ok? A barra da minha touca, ela vai ter um total de 12 centímetros de altura. Por quê? Porque eu quero que ela fique dobrada depois. Então, ela vai ter um total de 6 centímetros de altura, concorda? Quando eu dobrar a minha touca, ela vai virar 6 centímetros. Como a minha touca vai ficar com a barra dobrada, ela vai ter que ter o dobro de altura, certo? Então, aqui para iniciar a minha primeira carreira, eu vou laçar a minha agulha e vou vir na terceira correntinha. Eu vou inserir a minha agulha, vou dar a laçada e eu vou dar outra laçada aqui na minha agulha e vou fechar as 3 laçadinhas juntas, porque eu quero que fique com um meio ponto alto. Vou laçar a minha agulha, vou vir na próxima correntinha e vou fazer um meio ponto alto. O meio ponto alto, a gente fecha todas as laçadas juntas. Vou laçar a minha agulha, vou vir na próxima correntinha, introduzir a agulha, puxar uma laçada, puxar mais uma laçada e fechar essas 3 laçadinhas juntas. Assim eu vou formando os meios pontos altos que eu preciso, ok? Eu vou fazer toda essa carreira em meios pontos altos, um para cada correntinha de base. E no total, na minha carreira, eu tenho que ter ali no final 18 meios pontos altos. Então, aqui eu finalizei minha primeira carreira fazendo todos os pontos em pontos meio alto e eu fiquei com 18 pontos aqui no total. Então, agora eu vou subir 2 correntinhas, vou virar o meu trabalho, vou dar a laçada na agulha e agora eu vou inserir a minha agulha na alcinha de trás do ponto. Aqui no ponto, ele forma 2 alcinhas, né? Ó, ele forma 1, 2. Eu vou inserir a minha agulha somente na alcinha de trás do ponto. E vou fazer o meu meio ponto alto nessa alcinha de trás. E a alcinha da frente vai ficar com um relevo aqui no acabamento. Aqui, eu não sei se tu prestou atenção, que eu fiz esse ponto meio alto dentro do mesmo lugar aonde eu subi as 2 correntinhas.
Porém, na contagem de pontos das minhas carreiras, eu não vou contar essas correntinhas que eu subi, porque isso aqui é questão de acabamento e é um jeito que eu gosto de fazer nas minhas carreiras. Mas se tu quiser fazer como tu tá acostumado a fazer, não tem problema nenhum, ok? É só uma dica que eu dou porque é assim que eu faço, tá bom? Então, eu vou laçar minha agulha, vou vir no próximo ponto, na alcinha de trás, e vou fazer o meu ponto meio alto. E eu vou fazer a minha carreira pegando somente na alcinha de trás de cada ponto e fazendo um meio ponto alto, ok? E vai ficando esse relevo aqui, das alcinhas que eu não peguei, ok? E aqui o acabamento da lateral vai ficando bem retinho. E eu não vou contar as alcinhas que eu subi, eu só vou contar o ponto que eu fiz no mesmo lugar, porque aqui dá pra ver bem certinho a formação da cabecinha do primeiro ponto, ok? E eu vou seguir fazendo um meio ponto alto para cada ponto de base, até o final da carreira, pegando somente a alcinha de trás do ponto. Então, aqui eu fiz meus meios pontos altos e eu ainda não fiz o meu último, que é para poder te mostrar como que tu vai fazer o último ponto, ok? Então, eu tenho que ter 18 pontos na minha carreira, certo? Então, lembrando que eu vou contar a partir desse primeiro aqui, que eu consigo visualizar bem certinho a cabecinha do ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 com esse que tá na minha agulha. E a 18ª eu vou pegar aqui, ó. Aqui tá a cabecinha do ponto da carreira anterior. Ó, as duas alcinhas do ponto. Então, já que eu tô pegando na alcinha de trás, eu só vou inserir minha agulha na alcinha de trás e fazer o meu ponto meio alto, ok? Agora, eu vou subir 2 correntinhas. Vou virar o trabalho novamente. Vou laçar minha agulha e vou introduzir a minha agulha aqui nesse ponto que, na verdade, é o primeiro ponto onde eu subi as correntinhas. E vou colocar minha agulha na alcinha de trás e fazer o meu ponto meio alto. Lembrando que eu vou contar o primeiro ponto como sendo esse que eu fiz agora, e não as 2 correntinhas que eu subi. Isso é porque eu escolho fazer o meu acabamento assim, tá bom? Agora, eu vou laçar a agulha, vou ir de novo no próximo ponto, pegando a alcinha de trás e fazendo mais um ponto meio alto. E vou seguir a mesma repetição que eu já ensinei antes até o final da minha carreira. Quando eu estiver no final da carreira, eu vou voltar para te mostrar como fazer o último ponto para não ficar nenhuma dúvida em relação ao final de cada carreira, porque o início da carreira eu já mostrei, tá? Então, aqui eu cheguei de novo no final da minha carreira e falta o último ponto para eu fazer. Então, eu vou pegar somente na alcinha de trás desse último ponto. E finalizei a minha terceira carreira. Então, é essa sequência de pontos e de carreiras que eu vou fazer até atingir o comprimento que tenha os centímetros da circunferência da minha cabeça, tá? Eu vou fazer aqui as minhas carreiras, mantendo a sequência do início e final de cada carreira, fazendo todas pegando pela alcinha de trás de cada ponto, mantendo a sequência exata como eu já mostrei. Eu vou seguir fazendo por mais algumas carreiras e volto para mostrar quantas carreiras eu fiz e quantos centímetros eu tenho, ok? Então, aqui eu voltei para mostrar como que tá ficando o resultado da minha barra. Ela fica essa barrinha sanfonada aqui, ok? Quando a gente faz essas carreiras assim com a alcinha de trás. E eu tenho aqui no total 38 carreiras. E em centímetros eu fiquei com 47 centímetros de comprimento, ok? Aqui desde o início.
A minha circunferência de cabeça tem 56 centímetros, que é o tamanho de um adulto, certo? Só que como essa barra aqui ela fica sanfonada, eu fui fazendo as carreiras e fui provando, porque eu sei que eu tenho que fazer um número menor do que 56 centímetros, porque como ela estica, não precisa fazer o tamanho certo da cabeça. Então, eu tive que diminuir os centímetros, então a minha aqui deu 47 centímetros. Então, no meu caso, eu precisei fazer 9 centímetros a menos do total da minha cabeça. Aí tu tem que ver pro teu tamanho quantos centímetros a menos tu vai ter que fazer, porque cada pessoa tem uma tensão de pontos. Eu só tô passando as minhas medidas e o total de carreiras e centímetros que eu fiz para te poder entender como fazer o teu, tá? Se o teu caso for a mesma tensão de pontos do meu, melhor ainda, daí é só seguir a receita exatamente como eu tô passando. Mas se tiver alguma diferença ou outro material que tu estiver usando, tem que adaptar essa questão toda, ok? Vou dar uma dica agora. Quando eu iniciei o meu trabalho, o meu fio ele ficou apontado para minha mão esquerda, ok? Quando eu finalizar todas as carreiras que eu preciso, o meu fio inicial ele tem que estar apontando para minha mão direita. Para quando eu fechar aqui, eu iniciar por esse lado oposto aqui e os dois fios ficarem se encontrando aqui nesse outro lado para ficar mais fácil depois de arrematar o fio aqui. Então, presta atenção aí na tua para te fazer esse acabamento aqui depois, ok? Então, olhando aqui, ó, meu fio inicial tá na direita e o meu fio final, que é onde eu finalizei as carreiras, ele tá para minha mão esquerda, ok? Então, agora, para fazer o fechamento da minha barra, eu vou colocar minha agulha aqui no meu último ponto que eu fiz, vou pegar essa outra parte aqui, que foi lá no início das carreiras, e vou virar um pouquinho assim para ficar mais fácil. Vou pegar o meu fio aqui, esse último ponto que eu fiz, que eu tô com a laçada na agulha, vou inserir a minha agulha nesse primeiro ponto aqui, vou puxar uma laçadinha e fechar com um ponto baixíssimo, para finalizar aqui fechando a minha barra, ok? Então, agora, em cada pontinho, eu vou entrar com a minha agulha. Aqui eu não vou pegar pela alcinha de trás, porque eu quero fechar a barra. Então, vou pegar nas duas alcinhas do ponto. Vou vir aqui do outro lado, na minha alcinha inicial de cada ponto que eu tinha, vou passar a minha agulha, puxar a laçada e fechar com um ponto baixíssimo. Cuida para não deixar o ponto muito apertado, tá bom? Então, eu vou fazer de novo. Vou inserir minha agulha aqui nesse próximo ponto, pegando as duas alcinhas do ponto. E aqui na parte de trás, eu vou pegar pela alcinha lá do início da carreira, vou passar a minha linha e fechar com um ponto baixíssimo. E assim, eu vou fechando a minha barra. Tem que cuidar para ir pegando pontinho com pontinho para não faltar e não sobrar nenhum ponto lá no final do fechamento, ok? E vai ficando assim o acabamento em pontos baixíssimos. Então, aqui eu já finalizei o fechamento da minha barra e eu fiquei com o meu fio inicial apontando para o mesmo lado, porque eu preciso fazer o acabamento e eu já vou esconder esse restinho de fio, tá bom? Então, o acabamento ficou assim, com pontos baixíssimos. E o resultado fica assim pelo lado avesso. Agora, eu vou só virar o meu trabalho assim. Eu vou fazer uma carreira agora de pontos baixos ao redor de toda a minha barra, certo? Então, para fazer o início aqui, eu vou só subir uma correntinha, que vai representar o meu primeiro ponto baixo. Lembrando que aqui a costura, ela vai ficar nessa direção aqui mesmo, e eu já vou iniciar os pontos baixos aqui. Porque depois, quando a minha touca estiver pronta, eu vou fazer assim com ela, e a costura automaticamente já vai ficar pro lado avesso, ok? Então, por isso que eu vou deixar minha costura aqui para a parte externa agora. Então, agora eu vou fazer um ponto baixo aqui no meio desse ponto meio alto da carreira
de base. O próximo ponto baixo que eu vou fazer vai ser aqui no meio dessa alcinha, essa alcinha que fica no meio das carreiras. De novo, eu vou fazer mais um ponto baixo aqui no meio desse ponto, que foi o último da carreira. E ao mesmo tempo, eu já vou escondendo o meu fio. Vou fazer mais um ponto baixo aqui dentro dessa alcinha, que ficava no meio das carreiras. Então, vai ser aqui que eu vou fazer os meus pontos baixos até o final dessa volta aqui. E ao mesmo tempo, eu vou escondendo esse fiozinho aqui. Ok? Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui nesses locais que eu já mostrei, até chegar aqui no final. Quando eu chegar aqui no final, eu volto para mostrar como que eu vou fazer a finalização dessa carreira, porque eu já vou fazer a troca de cor aqui no último ponto, certo? Aqui eu voltei para falar uma coisa bem importante. Como eu tinha feito 38 carreiras ao total aqui para subir a minha barra, eu vou ficar aqui agora com 76 pontos baixos se eu fizer um para cada pontinho que eu mostrei aqui. E para esse trabalho eu preciso de pontos múltiplos de 6. Então eu vou precisar aumentar aqui no total da minha barra 2 pontos. E eu vou mostrar só como que eu vou fazer aumento para quem não souber como fazer, tá? Se tu souber como fazer, só vê se tu vai precisar fazer aumentos na tua peça para ter um número múltiplo de 6, ok? Então, aqui eu vou fazer meu aumento aqui mesmo, não tem um lugar certo, porque eu só preciso aumentar 2 pontos, então eu vou fazer aqui um ponto baixo, e no mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto. Então, aqui eu fiz um ponto de aumento. Vou fazer mais alguns pontos, só para não ficar um aumento perto do outro, porque eu preciso aumentar só mais um agora, ok? Então, é só cuidar aí para ver se tu vai ter pontos baixos múltiplos de 6. Então, vou fazer meu outro aumento aqui, nessa alcinha. Tu pode fazer onde tu quiser o teu aumento. E aqui eu vou fazer mais um. Então, aqui eu já fiquei com mais 2 pontos. Então, agora eu vou seguir aqui a carreira até o final e volto para mostrar a finalização da carreira. Então, aqui eu cheguei no final da carreira, fiz meu último ponto baixo e vou finalizar essa carreira com um ponto baixíssimo. Só que aqui agora eu vou finalizar mudando a cor do fio, tá? E eu também vou fazer outra alteração aqui. Eu estava usando a agulha número 6 milímetros na minha barra e para fazer essa carreira de ponto baixo. Agora eu vou mudar a numeração da minha agulha. Eu vou começar a usar então agora a agulha número 5 milímetros, porque eu quero que meus pontos altos aqui do corpo da minha touca fiquem um pouco mais juntinhos, tá? Então agora, para fechar essa carreira, eu vou introduzir minha agulha no primeiro ponto que eu tinha feito lá no início, vou soltar o fio branco e vou começar a usar agora o fio preto. A ponta do fio preto vai ficar apontando para minha mão esquerda. E eu vou segurar o fio aqui com a mão esquerda e vou laçar o meu fio preto por dentro do meu primeiro ponto da outra carreira, fechando aqui em ponto baixíssimo. E aqui eu vou deixar um fiozinho para poder arrematar. E agora eu fiquei com esses 2 pedaços aqui atrás que eu vou escondendo ele aqui durante o tecimento dessa carreira, tá? Então, aqui com o fio preto, eu vou iniciar fazendo 3 correntinhas. Vou dar laçada na agulha. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto e já tô escondendo o fio aqui, ó. Lacei a minha agulha novamente. Agora eu vou introduzir no próximo ponto e esse ponto alto aqui eu vou fazer ele pela metade, ok? Porque eu vou finalizar esse ponto alto aqui com a outra cor de fio. Eu escolhi aqui para fazer a troca de cor, para combinar com o preto, esse tom de vermelho mais escuro aqui. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou segurar com a mão esquerda esse fio vermelho. Vou deixar um pedacinho aqui para fazer o arremate e vou laçar esse fio vermelho dentro do meu ponto alto para finalizar ele.
Então, quando eu for fazer a troca de cor, eu não vou finalizar com a mesma cor, eu vou finalizar com a cor nova. E agora eu vou laçar essa linha vermelha e vou vir no próximo ponto. Aqui eu só vou pegar o meu fio preto maior e esse restinho de fio que sobrou aqui, só o vermelho que eu vou ficar com ele aqui. Os outros pedacinhos menores eu vou deixar lá para trás, porque eu já não vou mais mexer neles agora. Vou deixar para fazer um nozinho aqui atrás depois. Então, agora, com o fio vermelho, eu vou laçar a minha linha. E esses dois aqui que ficaram na frente, eu vou escondendo eles. Então, agora, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto com o meu fio vermelho escuro. No próximo ponto, vou fazer outro ponto alto com fio vermelho escuro. No próximo ponto, mais um ponto alto fechado pela metade. Porque agora eu vou finalizar esse ponto com o fio preto, porque eu vou pegar ele aqui de novo e vou soltar o vermelho aqui. E vou finalizar esse ponto com o fio preto. Agora eu vou laçar minha linha, vou vir no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Vou vir no próximo ponto, fazer outro ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto pela metade. E vou finalizar esse ponto alto com o fio vermelho. E assim vai ficando os 3 pontos altos de cada cor, ok? Agora eu vou fazer com o fio vermelho. Eu vou soltar esse restinho de vermelho aqui atrás para arrematar lá no avesso depois. E vou ficar agora fazendo com esses 2 fios somente aqui na frente. E o restante que sobrou aqui atrás, depois eu volto aqui no avesso e faço o arremate desses fios aqui. E corto o excesso, ok? Então, agora eu vou fazer 3 pontos altos com o fio vermelho escuro. Escondendo o fio preto entre os pontos. O terceiro ponto alto, eu sempre vou finalizar ele com a nova cor de fio. E solto o anterior. E vou arrematando o anterior aqui por baixo. Então, essa vai ser a repetição dessa carreira. Eu vou fazer 2 pontos com o fio preto e o terceiro ponto eu vou fazer pela metade. E vou finalizar o ponto com o fio vermelho. Vou iniciar fazendo com o fio vermelho 2 pontos, 1 e 2. E o terceiro eu vou fazer e vou fechar só a metade. E vou finalizar com o fio preto. Então, é assim que vai ficando a minha carreira com o fio preto e o fio vermelho escuro, ok? Eu vou fazer essa sequência de repetição trocando sempre o fio, fazendo 2 pontos e o terceiro fechando pela metade e finalizando com a nova cor. E vou fazer isso até o final da minha carreira. Quando eu chegar aqui no início novamente, eu volto para mostrar como finalizar a carreira, ok? Então, aqui eu cheguei no final da minha carreira e vou fazer meu último ponto alto com esse fio vermelho escuro. E vou largar o meu fio preto aqui para trás, que eu não vou mais usar ele por enquanto. E eu vou vir aqui na minha terceira correntinha que eu fiz, quando eu subi a carreira, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui nessa terceira correntinha, finalizando essa primeira carreira aqui. Agora, eu vou subir 3 correntinhas. Subi, então, 3 correntinhas. Vou fazer um ponto alto aqui no próximo ponto da carreira anterior. Vou laçar minha linha e vou fazer mais um ponto alto aqui no próximo, só que esse eu vou fechar pela metade. E aqui nesse ponto eu vou fazer a troca de cor novamente, só que agora eu vou utilizar outra cor de fio. Agora eu vou usar essa terceira cor, que é o fio vermelho mais claro.
Eu vou segurar ele aqui com a minha mão esquerda e vou finalizar esse ponto aqui do fio escuro com essa cor mais clara. E vou ajustar aqui o tamanho do meu ponto. Então, agora, esse novo ponto aqui, eu vou iniciar com essa cor vermelho mais claro. E vou fazer um ponto alto aqui no próximo. Em cima do primeiro ponto alto vermelho escuro aqui da carreira anterior. Vou laçar a minha agulha, vou ir para o próximo ponto e vou fazer mais um ponto alto com essa cor mais clara. Lembrando de ir escondendo as pontinhas de fios aqui. Vou fazer o meu terceiro ponto alto pela metade. E vou pegar agora o fio vermelho escuro que eu já estava usando. E vou finalizar esse ponto com esse vermelho escuro. E agora eu vou fazer os próximos 3 pontos com esse fio mais escuro aqui. Então, eu fiz um ponto, fiz o segundo e o terceiro pela metade. Vou soltar o fio vermelho escuro, pegar o fio vermelho mais claro e vou finalizar esse ponto com esse vermelho claro. E vou fazer os meus próximos 2 pontos com esse vermelho claro. E o meu terceiro ponto eu vou fazer pela metade. E vou pegar de volta o fio escuro e finalizar esse ponto. Então, vai ficando assim essa segunda carreira. Eu vou intercalar agora o vermelho claro com o vermelho escuro. E nessa carreira eu não vou utilizar a cor preta, certo? Então, agora que eu já mostrei como iniciar essa carreira e como finalizar, a forma de finalizar essa carreira vai ser exatamente da mesma forma que eu finalizei essa daqui. Eu vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, vou subir 3 correntinhas com o mesmo fio que eu finalizei aqui, que nesse caso vai ser o vermelho claro. O vermelho claro vai ficar em cima do vermelho escuro e o vermelho escuro vai ficar em cima do preto. E eu vou finalizar todas as carreiras da mesma forma e iniciar da mesma forma. Quando eu finalizar essa carreira aqui, eu volto para mostrar como que eu vou finalizar essa carreira e iniciar a próxima. Então, aqui eu cheguei no final dessa carreira e eu vou fazer o meu terceiro ponto aqui, que é o último dessa carreira, pela metade. E agora eu vou retomar a cor preta, que eu tinha deixado aqui atrás. Eu só vou pegar ele aqui de volta e vou finalizar essa carreira com o fio preto. E agora eu vou finalizar a carreira fechando com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Então, aqui eu finalizei essa carreira com ponto baixíssimo e já troquei para a cor preta. Agora, eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto aqui no próximo ponto, um ponto alto aqui no próximo ponto, só que esse ponto aqui eu vou fechar ele pela metade, porque agora eu vou trocar a cor do fio novamente. Eu vou iniciar de novo com a cor vermelho escuro e vou finalizar esse ponto. E agora eu vou largar o fio vermelho claro lá para trás, porque eu não vou mais usar ele por enquanto nessa carreira. E agora eu retomei aqui os meus pontos vermelho, escuro com preto. E eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui na primeira carreira do ponto. E vou escondendo o fio conforme eu vou fazendo os meus pontos. Então, vai ficando assim a sequência de cores da terceira carreira. Então, agora, eu vou seguir a sequência dessas 3 carreiras aqui, mantendo a sequência de pontos altos e trocando as cores. Quando eu atingir o meu comprimento desejado, eu volto para mostrar como fazer as diminuições e o acabamento da touca.
Então aqui eu já finalizei todas as minhas carreiras que eu preciso para dar a altura da minha touca. E eu fiz aqui no total 10 carreiras com as listras. Aqui no total eu fiquei com 12 centímetros e meio de altura, aqui só na parte das listras, e mais os meus 12 centímetros aqui da minha barra. Lembrando que aqui na barra eu vou dobrar ao meio depois de finalizar a minha touca, por isso que ela tá grande assim. Mas o total dela vai ser de 6 centímetros assim dobrada, ok? Agora eu vou ensinar a fazer a diminuição aqui para formar o topo da minha touca. Eu não vou seguir mais a sequência de cores aqui como eu estava fazendo antes. Agora eu só vou fazer a diminuição e eu escolhi o fio vermelho mais escuro para fazer esse acabamento, ok? Como eu vou fazer o meu acabamento com esse fio vermelho mais escuro, eu já vou cortar esses dois fios aqui, o preto e o vermelho mais claro, eu já vou cortar eles, deixando um pedaço para fazer o arremate depois pelo lado avesso. Aqui eu tô deixando uns 8 centímetros de comprimento desse fiozinho para fazer o arremate depois. Aqui eu posso fazer um nozinho só para segurar os fios e eles não escaparem, depois eu volto aqui para arrematar eles. E agora eu vou fazer as diminuições utilizando esse vermelho mais escuro. Para fazer essa diminuição, eu vou fazer o seguinte: eu fechei aqui com um ponto baixíssimo no final da minha carreira, eu vou subir somente uma correntinha aqui para representar o meu ponto baixo, porque as minhas diminuições eu vou fazer com ponto baixo, para ele ficar bem discreto aqui no acabamento, ok? Então, eu subi uma correntinha e esse aqui é o primeiro ponto baixo. Agora, eu vou introduzir minha agulha no segundo ponto, vou puxar uma laçada e aqui eu vou ter a laçada de um ponto baixo, só que eu não vou fazer ele agora. Eu vou inserir de novo a minha agulha no próximo ponto e vou puxar novamente uma laçada. Aqui eu fiquei com 3 laçadas na minha agulha e eu vou fechar essas 3 laçadas juntas. Aqui eu fiz uma diminuição. Agora, eu vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo normal. No próximo, eu vou introduzir a agulha, puxar a laçada. No próximo, novamente, e eu vou fechar essas 3 laçadas juntas. Então, para te entender melhor o que eu tô fazendo, é assim. Eu vou fazer um ponto baixo normal e 2 pontos baixos juntos, tá? Para fazer uma diminuição. Depois, eu faço novamente um ponto baixo sozinho. E depois, mais uma diminuição, que é puxar uma laçada, não finalizar, e puxar outra e finalizar as 3 juntas, tá? Então, é assim que eu vou trabalhar ao redor de toda a minha touca, fazendo um ponto baixo sozinho e 2 pontos baixos fechados juntos, certo? E assim, eu vou dar o acabamento da minha touca e vou finalizando essa parte do topo. Porque como eu quero fechar ela agora, ela tem que fechar um pouquinho mais aqui em cima para formar aquela parte circular da cabeça, tá? Então, para fazer esse formato da touca, eu preciso fazer algumas diminuições. E eu escolhi fazer desse jeito a minha diminuição. Se tu quiser fazer de outra forma a diminuição ou aumentar o número de diminuições, fica a tua escolha, certo? E eu vou fazer assim ao redor de toda a minha touca. Eu vou finalizando aqui então ao redor da minha touca e já volto para mostrar qual é o próximo passo. Então, aqui eu já dei toda a volta na touca, fazendo as diminuições, e eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui naquela correntinha que eu subi no início da carreira. E aqui eu finalizei o fechamento da minha touca com essas diminuições. E agora aqui eu vou puxar o meu fio e eu preciso deixar um tamanho suficiente para poder finalizar o fechamento aqui de cima, tá? Então, eu vou cortar um tamanho aqui para poder fazer o fechamento.
Então, aqui eu cortei o fio. E agora, eu vou passar esse fio aqui numa agulha de tapeçaria para me auxiliar nesse fechamento, tá? Então, aqui eu já passei o meu fio na minha agulha de tapeçaria. E agora, eu vou fazer assim. Eu vou pegar a minha agulha, aqui foi o último ponto que eu fechei. Então, eu vou pegar a minha agulha e vou entrar nesse primeiro ponto aqui onde eu fechei, de trás para frente. E vou entrar no próximo ponto da frente para trás. No próximo ponto de trás para frente, no próximo ponto da frente para trás, e assim eu vou fazendo esse zigue-zague com a minha agulha. Um ponto eu entro de trás para frente e o outro da frente para trás. Vai formando esse zigue-zague aqui. E aí, de vez em quando, eu vou dar uma puxadinha aqui no fio para ele ir fechando aqui, ó. Então, eu vou fazer isso aqui até o último ponto, que na verdade é o primeiro ponto que eu iniciei aqui na carreira. Vou passar minha agulha por dentro de todos os pontinhos. Então, aqui eu já puxei o meu fio para dentro de todos os pontinhos, mantendo o zigue-zague. E agora, o que eu vou fazer é puxar esse fio aqui, ó. Eu vou puxar devagar aqui, porque eu não quero arrebentar o meu fio, né? Porque eu vou usar ele para fazer a costura aqui do topo. Então, eu vou ir puxando devagar aqui, até eu fechar o máximo que eu conseguir aqui em cima. Eu vou ir segurando aqui e vendo mais ou menos aonde eu tenho que puxar. Ó, aí o miolinho dele vai ficando assim. Aí agora, eu vou pegar a minha agulha novamente e vou terminar de fechar o meu topo aqui. Eu vou passando a minha agulha, vou deixar ele assim para ficar melhor de visualizar. Eu vou passando a minha agulha aqui por entre os pontos para poder fazer o acabamento aqui. Mas eu quero ver aqui o meu próximo pontinho. E eu vou vir aqui do outro lado e vou inserir a minha agulha no próximo ponto aqui do outro lado. E assim eu vou fazendo o fechamento do topo da minha touca. Eu vou ir de um lado para o outro e voltar aqui na frente de novo, pegando outro pontinho aqui da borda e passando lá para trás em outro pontinho. Essa parte aqui tem que ter bastante paciência para ele não ficar feio aqui no acabamento, né? Ele ficar mais direitinho possível. Aqui também nem precisa querer passar em todos os pontos, porque eu vou colocar um pompom aqui no acabamento. Mas tem que deixar ele bem fechadinho. E ele vai ficando assim. Agora eu vou pegar o meu fio e eu vou empurrar ele lá pra dentro da touca. Vou pegar minha agulha aqui por dentro. E vou finalizar o arremate aqui pelo lado do avesso. Ó, pelo lado direito ele vai ficar assim, com esses pequenos gominhos aqui, franzidos. Aí, aqui pelo lado avesso, eu vou passar minha agulha aqui por dentro do pontinho que eu fiz de arremate lá do outro lado, que ele apareceu aqui, ó. Vou passar por dentro desse mesmo pontinho. E aqui eu vou fazer um nozinho com um fio. Vou passar agora pelo lado contrário para fazer outro nozinho aqui.
Aí depois eu vou esconder mais uma parte desse fio aqui por entre as tramas aqui dos pontos da mesma cor para ele não aparecer lá do outro lado. No caso, pelas alcinhas aqui dos pontos, para não aparecer no lado direito da peça. É só para não cortar o fio agora, daí eu vou tramar ele aqui, ó. Para eu cortar ele mais pra frente aqui, para ele não ter o perigo de soltar nada lá no início do nozinho. Se tu tiver outro jeito de fazer o arremate, pode ficar à vontade, faz do jeito que tu achar melhor. Eu só tô ensinando aqui o jeito que eu achei melhor pra mim. E aqui eu vou arrematar fazendo só um pontinho aqui. E ele ficou escondidinho aqui na trama desses pontos da mesma cor. E agora eu vou cortar o fio. Eu vou tirar minha agulha aqui do fio que sobrou. Agora ficou esses dois fiozinhos aqui, que foi os que eu tirei antes, que eu não ia mais usar. E com esses dois aqui, eu vou esconder o preto no preto e o vermelho no vermelho, tá? Entre as tramas do ponto. Mas se tu quiser fazer um nozinho aqui também dá pra fazer, ó. Pra fazer um nozinho aqui. Mas eu vou esconder ele entre as tramas de cada cor, pra ele ficar o mais discreto possível aqui no acabamento, ok? Aí ele não fica aparecendo com o nozinho aqui. Eu vou fazer isso também no vermelho. Se tu quiser fazer esse processo aqui com agulha de crochê, também pode. O meu fio tá bem curtinho aqui, mas eu acho que vai dar. E assim fica o acabamento pelo lado avesso. Essa parte aqui é a parte das trocas de cores, porque como eu trocava as cores somente na finalização de cada carreira, ele foi ficando cruzado aqui, tá? Então, o acabamento aqui vai ficando assim. Então, assim que vai ficando o resultado dessa touquinha aqui, com essa barra branca que eu achei uma graça. Agora, eu vou aplicar um pompom aqui no topo da minha touca, para ficar mais linda ainda, tá bom? Então, aqui eu trouxe o pompom que eu fiz para aplicar aqui no topo da minha touca, tá? Esse meu pompom aqui, ele ficou com 16 centímetros de diâmetro, tá? Só para te ter uma ideia do tamanho que ficou o meu pompom. Então, agora eu vou mostrar como que eu vou colocar o pompom aqui no topo da minha touca. Eu vou pegar uma agulha de tapeçaria de novo. Vou passar uma dessas alcinhas aqui do fio, que ficou de acabamento do meu pompom. Eu vou passar aqui na agulha de tapeçaria. E agora, com o meu lado avesso aqui centralizado, eu sei que aqui é a parte central, aqui é bem a frente da minha touca, e eu vou colocar aqui num pontinho, não bem no meio, para ele não ficar balançando depois, e vou colocar minha agulha de tapeçaria aqui para a parte mais lateral aqui do meio da touca. E vou puxar a minha agulha aqui pro lado avesso. Só cuida para não puxar os pontos aqui com a agulha. Agora, ela ficou aqui dentro, ó. Eu vou fazer a mesma coisa com esse outro lado aqui. Vou passar a agulha de tapeçaria. E vou pegar o pontinho da lateral aqui do outro lado da touca. Observe que aqui eu não tô botando bem no meio do centro para ele não ficar balançando depois o pompom, né? Então, eu vou colocar mais pra lateral aqui. E vou puxar aqui pro lado avesso da touca. Posso tirar agora a agulha. Aqui eu vou dar uma ajeitadinha nele, pra não ficar todo bagunçadinho aqui. Ficar bem retinho aqui no topo. E vou puxar ele aqui pelo lado avesso. E aqui no lado avesso, eu vou fazer um nozinho. Aqui eu não vou fazer nozinho
bem forte, eu vou fazer só um topinho assim, porque quando eu for tirar pra lavar, eu posso tirar o pompom, tá? Mas se tu quiser fazer nozinho e cortar o fio, fica à vontade. Então, esse foi o resultado da minha touca com o meu pompom aqui em cima, ó. Ficou uma graça esse modelinho aqui de touca, né? Eu espero que tu tenha gostado de fazer essa touca aqui comigo. Ficou muito lindo, né? Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos para que eles também possam fazer essa peça. Até o próximo vídeo!